Boa noite, pessoal. Nós somos acadêmicos do curso de enfermagem do terceiro período e hoje estamos aqui com o enfermeiro Alisson Faller, formado pela FAG desde 2015. Ele atua hoje na área da enfermagem aeroespacial pelo SAMU, que é uma das especialidades dele. Também especializado em urgência e emergência em desastres, saúde mental e oncologia. Ele também tem certificações internacionais de suporte de vida, cardiovascular e atendimento em clínica médica. Hoje ele vai nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória dentro dessa especialidade. Boa noite, Alisson. Boa noite. Boa noite, Alisson, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Cássio. Alisson, gostaria de saber o que levou você a fazer essa especialização em enfermagem aeroespacial e se você teve alguma pessoa ou alguém assim que te focou, que te levou a buscar essa especialização. Certo. Em 2022, nós tivemos a transição, então, dentro do CONSAMU, dos enfermeiros da CESA, do estado do Paraná, que eram quem tripulava o aeromédico na nossa regional, aqui de Cascavel. Houve essa transição, então, em 2022, e a convite do diretor de enfermagem do CONSAMU, Carlos, ex-diretor de enfermagem, o Carlos Pereira, que realizou o convite, né, no ponto de vista dele, o convite foi realizado por, assim, de fato, ele convidou os enfermeiros que ele tinha mais consideração em relação à qualidade de serviço, tá? Então, essas foram as palavras dele. Então, na época não podia errar, era um serviço novo e a transição tinha que dar certo. Então, foi escolhido 13 enfermeiros que iniciaram o serviço na época, né, usando essa justificativa aí. Ele indicou, no caso, né? A enfermagem aeroespacial veio já de início a pós-graduação, né? Que precisa ter dentro do serviço, seguindo as resoluções do COFEM 656 de 2020. Então, a partir disso, a gente teve que se adaptar à resolução para que a gente pudesse permanecer no serviço. Oi, boa noite, eu sou a Andressa. Eu gostaria de perguntar quais são as diferenças entre o cuidado no solo e o cuidado no ambiente aeroespacial, né? Certo, pessoal, não existe diferença. O cuidado de enfermagem, como, né, o ser enfermeiro, é a mesma coisa. O serviço é atender o paciente que necessita de um atendimento de emergência, tá? As únicas coisas que diferenciam são cursos específicos, né, para segurança de voo, que isso que envolve a ANAC, tá? Mas questão de protocolos de atendimento terrestre e aeroespacial são os mesmos, tá? O que difere mesmo ali são questões relacionadas à aviação. Daí. Boa noite, Alisson. Sou Patrícia, a gente já se conhece, né? E era isso a minha pergunta, né? Que tipo de treinamento específico o enfermeiro aeroespacial é necessário para Certo. ter? Além da gente precisar ser pós-graduado, especialista em enfermagem aeroespacial, hoje as unidades de atendimento do Paraná, né, que existem, não só a de Cascavel, mas Maringá, Londrina, Ponta Grossa, também tem unidades aéreas, né, de atendimento. Então, essas unidades todas, elas se juntam, formam uma unidade no Paraná, onde existem, então, pessoas capacitadas e responsáveis, né, por padronizar os atendimentos. Então, a gente precisa de um curso de operador de suporte médico, que nós realizamos, então, a cada 24 meses, e um curso focado somente na área, então, de segurança mesmo, de voo, né, de consciência situacional, né, para que a gente não erre dentro do serviço. Então, existe um curso que nós fazemos, então, anualmente, que se chama CRM. Daí. Então, precisa pós, né, dentro daí, mais alguns cursos da linha LS, né, no mínimo 3 dentro dos atendimentos de certificação internacional. ACLS, PHTLS, ATCN, PAUS, qualquer um deles, né, mas que sejam esses cursos mais voltados para a área da urgência e emergência. Daí. É isso que eles exigem hoje da parte do enfermeiro aeroespacial. É fácil. Boa noite, Alisson. Eu sou a Marisa. Gostaria de te perguntar quais são os maiores desafios
desafios psicológicos que os pacientes enfrentam em um ambiente de voo. E como é que você lida com esses desafios? Certo, pessoal. Quando nós falamos, então, em remoções, atendimentos, né, aeroespacial, a gente precisa falar sobre várias coisas que envolvam o voo, né? Fisiologia de voo, altitude, vibração, que são coisas que, de fato, diferenciam do atendimento, né, terrestre. Então, sim, principalmente se falando em fisiologia de voo, a gente precisa entender o quanto é importante que o paciente esteja bem para sair de solo, decolar, para aí sim a gente não ter nenhuma surpresa durante, né, esse trajeto. Lida com medo, lida com gente que não consegue subir num helicóptero por fobia. Aí, nessas questões, a gente dá um QTA na ocorrência e é realizado terrestre mesmo. Não tem como a gente colocar um paciente agitado, confuso, né, dentro de uma aeronave. Então, de fato, é levado em consideração várias coisas também que a gente tem de contraindicação relativa e absoluta antes de realizar. Mas questão psicológica, de fato, o que acontece é essa agitação, né? Quando o paciente está com um nível de consciência bom para entrar no helicóptero sem precisar sedar, né? Então, tem todas essas questões que envolvem a remoção aeromédica aí, e dentro de uma missão aeromédica é avaliado tudo isso. Alisson, você pode contar pra gente algum caso que te marcou nesse tempo que você está trabalhando no aeromédico? E pode contar pra gente também quais são as impossibilidades relativas e absolutas para poder transferir ou transportar um paciente numa aeronave? Certo. Pessoal, o serviço aeromédico, ele é o serviço que apresenta o melhor tempo-resposta dentro dos nossos atendimentos. Então, para vocês entenderem que daqui a Toledo de carro ou ambulância levaria em torno de 45 minutos, mais ou menos, certo? Nós levamos 10 minutos cronometrados dentro do atendimento. Então, ele é um recurso muito rápido, por isso que ele é usado, então, principalmente para esses atendimentos que demandam tempo, resposta, tempo de trombólise, AVC em tempo de trombólise, infarto agudo do miocárdio, né, que demanda a hemodinâmica o quanto antes para o paciente, né. Resgate intra-hospitalar, esse resgate, esses alto em BR, né, pousa no meio da rodovia, faz o atendimento também. Por quê? Porque o tempo-resposta é incrível. Então, se falando em contraindicação relativa, aí, a gente tem pneumotórax, né? Se não drenar o pneumotórax, não consigo fazer a remoção. Por quê? Vocês já viram que a altitude, ela vai fazer com que o pulmão, né, possa ir, enfim. Explodir. Essa não é a intenção, né, que a gente quer que aconteça. Então, drena, transfere. Caso não consiga drenar, não consegue fazer a transferência. Então, é uma das, né, contraindicações aí. Absoluta, a gente tem paciente em PCR, paciente em trabalho de parto, paciente apenado, né, o paciente que está preso, e não é um preconceito, tá, gente? É só por questão de que precisa de escolta dentro dos protocolos e não tem como levar uma escolta. Paciente psiquiátrico, com doença psiquiátrica, não tem como levar. Colocaria toda uma tripulação em risco por questões aí de né, do paciente se agitar durante o voo e você não conseguir conter o paciente. Então, existem mais, né? A gente poderia ficar Inúmeras, aqui né? um tempão falando, mas as principais são essas. E é legal porque todo mundo acha que qualquer pessoa pode ser transportada e não pode, né? Exato. Tem um certo tamanho e peso também, né? Também tem circunferência abdominal e altura, né? Que é o que o helicóptero que nós trabalhamos hoje, que é um esquilo, né? Que ele é um espaço físico um pouco menor. A gente precisa ter, então, esse checklist que é feito pelo enfermeiro regulador, que o SAMU tem 24 horas. Aciona o aeromédico, ele faz um checklist para saber, né, o que tem, o que não tem de medicação, de bomba de difusão, qual é o peso, a altura, a circunferência abdominal. Caso extrapole o que é estipulado pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, a gente dá um QTA e ele precisa vir terrestre aí para
para referência hospitalar que foi regulado. E uma curiosidade, antes de tu fazer a tua pergunta, é se acontece uma parada quando está voando, qual que é o procedimento que deve ser A feito? gente consegue iniciar com pressão cardíaca, né, somente, que é o que prioriza os protocolos de atendimento. O comandante procura um local não homologado para um pouso, para que aí sim a gente consiga realizar, então, um protocolo de atendimento dentro do que o suporte avançado de vida, né, traz para nós. Porque o helicóptero ela é uma UTI móvel, né, tripulada por um enfermeiro de voo, médico de voo. Então, é um suporte avançado aéreo. Então, a gente procura um local, pousa, e aí a gente consegue realizar o protocolo completo dentro do atendimento. Aí. E quais são os equipamentos adaptados ali para o atendimento aeroespacial? Os equipamentos, eles são basicamente todos que tem no suporte avançado terrestre, né? O que normalmente tem, então, é um monitor, né, muito bem equipado, ventilador mecânico, bomba de infusão. O Serviço Aeromédico de Cascavel vai ser o segundo serviço do estado do Paraná que vai contar com a hemotransfusão maciça no atendimento. Então, a gente está trabalhando com os protocolos, né, os POPs, aí para os próximos meses, contato com o Hemocentro. Então, a gente vai ter ainda benefícios de ultrassom, né, que vai ser realizado, e ainda com um gasômetro para a realização desse exame no local aí do atendimento. Então, isso para, né, a população da região de Cascavel, que não atende só Cascavel, atende Toledo, Pato Branco, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu também. Um recurso desse é extremamente importante e, de fato, só para lembrar que todos esses atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde. Salva muitas vidas, né? Muitas vidas. E essa é uma das perguntas minhas, quais que são os protocolos para garantir a segurança do paciente? Ou se tu pode numerar, ou se são inúmeros, né? Para garantir a segurança do paciente ali, se nós formos falar aqui, teria várias, né, situações que E a dos gente profissionais também, né? Isso, os profissionais a gente realiza a segurança de voo, médico, enfermeiro, né, no pouso, em angulação de 45 graus da proa do helicóptero, fica protegendo até que corte totalmente, né, as pás do helicóptero, para aí sim pessoas, né, se aproximarem. Enquanto o helicóptero gira, ninguém pode aproximar, e essa segurança é feita por enfermeiro e médico. Quando corta, a gente vai, né, pega as mochilas, os equipamentos e desloca até o local onde está o paciente. Avalia o paciente, vê se ele tem condição de ser transferido, né, se está estável. A instabilidade hemodinâmica dele também contraindica em algumas situações. Tá? E aí, após essa avaliação, a gente retorna ao helicóptero, a gente posiciona, orienta se tiver com um nível de consciência bom, né? Orienta o paciente, então, aonde que não pode tocar, aonde que pode tocar, protege a audição deles, né? Tem que cuidar muito por causa da vibração e ruído em voo. E aí, o enfermeiro fica com o paciente e o médico fica fazendo a segurança, até que o comandante autoriza a entrada do médico na aeronave, ele fecha a porta, os abafadores, né, a fonia, que é o que nós três conversamos, cinto de segurança e deslocamento para referência hospitalar do paciente. Então, basicamente, o que diferencia a gente no serviço é a segurança, sempre a segurança de voo. Extremamente perigoso. Já viram um rotor de cauda? Tá? Tem vídeos no YouTube, quem tiver curiosidade assista. Tem muitos acidentes com rotor de cauda, é extremamente importante a gente entender que pousou um helicóptero, principalmente esse da área da saúde, não se aproximem até que consiga aí totalmente as pás pararem de girar. Muito legal. É uma especialidade que quase não é tão falada, né? Não é tão divulgada quanto as outras, que são mais, digamos assim, básicas, que também não deixam de ser importantes também, né?
mas é uma coisa bem mais avançada que a gente não tem nem noção do quanto era importante. Então, mas é isso, as nossas perguntas de hoje, com certeza teriam milhões, mas a gente não tem muito tempo. Hoje a gente vai te agradecer, então, esperamos nos encontrar por aí, em algum lugar de trabalho. Se Deus quiser, a gente vai conseguir se especializar em alguma coisa tão legal quanto essa. Eu que agradeço o convite e, como eu falei ontem numa palestra que eu dei, ontem eu consegui conquistar algumas pessoas para mudarem e plantei uma sementinha para a área da urgência e emergência, e eu espero que vocês e quem esteja assistindo se interesse muito pela área da urgência e emergência. Nós precisamos muito de profissionais capacitados para esse tipo de atendimento. A gente precisa sair daqui e estudar muito mais para trabalhar dentro dessa especialidade aí. Mas eu agradeço o convite. Obrigado.